Olá, bom dia. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2019, uma segunda-feira, estamos iniciando mais uma transmissão online nas redes sociais do programa Hora da Notícia, que hoje mais cedo estava a cargo do nosso querido Renato Abreu, já que o André Capiberibe não esteve bem, não pôde comparecer ao programa. E iniciamos, como sempre, agradecendo a quem fez o partilhamento do vídeo, como a Moura Martins, o Grijalva Costa, a Fátima Garcia, o Salles Neto, Auriclécio Macedo, Jaime Silva, Jesus Alves, Olavo Souza, Alexandre Viana, Mara Nunes e Edno Jesus. Bom dia também para Catarina, que já entrou aqui nas redes sociais, já está online, mandando um bom dia para todos nós, uma boa semana. E nós reforçamos o nosso pedido para que vocês continuem partilhando o vídeo, né, que é a forma de patrocinar o programa, fazer com que a nossa voz se amplie nas redes sociais, tanto no Facebook, você vai lá, compartilha, faz algum comentário, assim como no YouTube, que a gente todo dia faz o upload, guarda lá todo o arquivo do programa Hora da Notícia. Você procura no YouTube, procura Luciano Clever, tem lá o canal Hora da Notícia, onde tem todos os programas arquivados, serve até para alguma pesquisa que você queira fazer. Bom dia também para Maria das Dores Cordeiro, que já subiu, que estava aqui. A gente está aguardando agora só a rodada de comerciais para entrar no ar da Rádio Assunção, que não está com o som muito bom, mas os técnicos já estão trabalhando. Houve um problema técnico nos transmissores e a emissora já está trabalhando para resolver. Em breve nós teremos o som original de volta, que todos os ouvintes merecem, né? E estão reclamando porque o som não está contente. Em tempo real, você vai ficar conectado e bem informado. A Hora da Notícia, em tempo real. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. Muito bom dia, 6 horas e 35 minutos, de volta aqui à Hora da Notícia, depois do Primeira Hora noticiário da Rádio Bandeirantes São Paulo, comigo aqui na bancada já o Luciano Clever. E eu queria aqui, em nome da direção da Assunção, só dar uma informação para os nossos milhares de ouvintes que nos ouvem pelo dial do 620 AM, não aqueles que nos acompanham pela internet. Nós estamos fazendo ajustes ainda no som, não é notório, e os nossos técnicos estão trabalhando todo dia de hoje para deixar o som da Assunção com aquela qualidade que é padrão da Assunção. Pedimos, portanto, desculpas aos contratempos que estão sendo causados aos nossos ouvintes por conta de problemas técnicos que estão sendo resolvidos. 6h35, Luciano, serão sepultados hoje os corpos dos últimos 5 mortos do incêndio que atingiu o CT do Flamengo na última sexta-feira. Nós demos a notícia aqui no finalzinho do programa. Samuel Thomas de Souza Rosa, de 15 anos, vai ser enterrado durante a tarde no cemitério de Vila Rosalia, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Os corpos dele, de Jorge Eduardo Pereira dos Santos, foram os últimos a serem identificados e liberados pelo Instituto Médico Legal. 5 atletas foram enterrados sob forte comoção. Ontem o Fantástico mostrou como se deu o curto-circuito, uma gambiarra no sistema de ar-condicionado, um alojamento improvisado, feito só com uma entrada, e quem ficou nos últimos quartos estava condenado a morrer, porque o fogo começou exatamente no primeiro quarto, tomou conta do corredor e não tinha como aqueles jovens saírem para tentar. Eles tentaram fugir pela janela, a janela tinha uma barra de ferro, e aí ficaram condenados a morrer asfixiados ou queimados. Uma tragédia lamentável, que surge informações de que não tinha o apídice, não podia funcionar ali, era só um estacionamento. O Flamengo se defende dizendo que era temporário, mas temporário não serve de desculpa para esse tipo de tragédia. O pior é que os outros clubes do Rio também têm problemas de legalidade nos CTs do Vasco, do Fluminense. Ou seja, há um desleixo, Luciano, quando se trata dessas questões no Brasil. O Globo, inclusive, hoje destaca que a impunidade é uma marca registrada nessas tragédias. Eu me lembro aqui daquela Boate Kiss, que até hoje ninguém foi responsabilizado, ninguém foi preso, ninguém foi condenado. Um absurdo. O caso de Mariana, agora o caso de Brumadinho e o caso desses meninos, sonhos destruídos no CT do Flamengo. Lamentável.
É muito lamentável, o que não pode é ficar na impunidade, né? E dentro dessa tragédia toda é de se levantar a solidariedade, né? Os outros partidos, as outras siglas, né? Os outros times todos solidários ao Flamengo. Ontem muita gente fazendo solidariedade. E eu queria ressaltar o Guarani de Sobral, né? Isso. A equipe do Guarani, o Dr. Oscar Rodrigues, que é reitor lá da Uniinter, então se reuniram e resolveram doar toda a renda do jogo de ontem. O Guarani perdeu para o Fortaleza lá no Estádio do Junco por 1-0. Um gol bem feito, né? Um vacilo da defesa do Guarani, deixou o cara sozinho para fazer um bonito gol. E toda a renda foi doada para as vítimas lá. É a renda líquida. Problema. 68 mil reais. Que é muito dinheiro para o Guarani. Mais de 6 mil pagantes lá, a gente que foi assistir ao jogo e também foi solidário ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Bom dia para Catarina, para Helena, para o Soares da Retífica, mandando bom dia para o trio lá. Bom dia para o Eufrásio Francisco, Edmar Cordeiro, o Adriano Ribeiro, o Edival Filho, o Marcos Barreto, um grande abraço para você, garoto. O Pedro Ribeiro, o Arcanjo Cunha, o Zezinho Albuquerque, o Dr. Paulo Roberto Soares, o Luciano Fernandes, lá de Santa Quitéria, mandando um abraço para todos nós. Hoje eu queria, Renato, começar assim, por uma grande decepção, que há muito tempo ele vem caindo, mas enquanto isso chama-se Reinaldo Azevedo. O nome dessa decepção chama-se Reinaldo Azevedo. Mas mesmo que ele não pense igual a mim, eu sempre fazia uma reverência pela coerência que ele tinha. É um grande liberal e sempre muito coerente, irritantemente coerente, mas tinha sempre a sua verdade. Desta vez não, está caindo. Por exemplo, ele trata o caso do ministro Gilmar Mendes e trata corretamente. Está havendo ali um vazamento e um auditor foi além das chinelas, né? Você conhece essa história, né? O pintor não vai além das suas sandálias? Conhece como é que surgiu essa história? Não. Aquele foi um pintor, estava fazendo um quadro e um dia passa lá um cara que faz sapatos e disse: olha, esse sapato aqui está errado, né? Aí o pintor, como não conhece de sapato, atendeu a sugestão do rapaz lá, do sapateiro, e ajeitou o sapato lá da obra de arte. Aí no outro dia o sapateiro viu que a sua sugestão tinha sido aceita e começou a falar: olha essa camisa. Aí o pintor diz: olha, o sapateiro não vai além do sapato, né? Então ele atendeu o que estava dali. Então o que é que está acontecendo agora? O Gilmar Mendes tem um auditor que foi além das suas sandálias, além dos sapatos, porque um auditor da Receita Federal, ele vai se debruçar apenas sobre os aspectos fiscais. E vazou, começa o erro daí. Só que lá no caso do Flávio Bolsonaro também está havendo um vazamento seletivo e eu não vi o senhor Reinaldo Azevedo, em outros casos até que vi ele criticando os vazamentos. Mas no caso do Flávio Bolsonaro, que ele está claramente contra o cara e perseguindo, não houve uma sequer linha. E aqui contra o Gilmar, que é uma pessoa que ele é muito simpático, a gente sempre percebeu essa simpatia pelo Gilmar Mendes, né? Então ele se levanta e fala: o que aconteceu? O auditor está, é claro que qualquer pessoa está de acordo com a lei, pode ser investigado, e esse é o caso do Gilmar. O que nós não concordamos é com o vazamento. Mas aí o auditor foi além. O auditor colocou lá, fez uma bisbilhotice, dizendo que haveria tráfico de influência. Ora, nenhum auditor da Receita Federal pode dizer um negócio desse. Quem pode dizer isso é o Ministério Público, né? Ele que tem o poder e o dever de fazer esse tipo de investigação. O auditor fiscal pode dizer que, olha, aqui tem uma renda que não está de acordo, né? Tem aqui um dinheiro que foi declarado que não está de acordo com a sua renda. E a própria mulher do Gilmar disse: olha, eu estava pronto para esse negócio de fisco. Qualquer cidadão está passivo de acontecer, de errar. Muita gente cai na malha fina, né? Eu mesmo já caí uma vez. E engraçado, eu coloquei lá um valor e a empresa disse que tinha me pago menos, quer dizer, eu tinha errado e para pagar mais a Receita. Mas a Receita é muito criteriosa nesse aspecto. Tem que bater o que você declarou com o que você recebeu da sua origem pagadora, né? Então ela estava preparada para fazer isso, não para ser avacalhada e colocar sob suspeita como se tivesse cometido algum tipo de crime. Então o Estado, né, o cidadão não pode ficar à mercê dessas ações do Estado. Então um agente de Estado, neste caso um auditor da Receita Federal,
E nisso está correto o ministro. Se fazem isso contra um ministro do STF, o que não deve fazer contra um contribuinte comum. Então, nós temos que ter prerrogativas contra o Estado. Nada fora da lei, né, Luciano? Nada fora da lei. Mas também o ministro não está fora de investigação. Não está, exatamente. Tem que ser investigado. Agora, esses vazamentos são criminosos. O ministro pediu, o Toffoli foi atrás, o Paulo Guedes foi atrás, a própria Receita, né, se desculpou, porque não cabe mesmo ao auditor fazer isso. Ele tem que fazer o papel dele e entregar para o Ministério Público. Aí sim, cabe ao Ministério Público olhar se tem disso, investigar e apresentar uma denúncia se for o caso. Não é o caso nesse daí. Mas isso não é o que eu achei de mais nojento no nosso querido Reinaldo Azevedo. O que tem de mais nojento é que houve agora um confronto entre a polícia do Rio de Janeiro e alguns bandidos, e todos bandidos, 14 foram mortos, segundo a polícia, versão policial, em confronto com a polícia. Então, o que é que tem de nojo no Reinaldo Azevedo? Ele faz, se eu não me engano, 6 postagens, porque ele agora está no estilo, ele faz pequenininho e faz outra para gerar mais cliques. Isso é para conseguir mais cliques, você vai clicando. Quer continuar o tema? Mais cliques. Em vez dele fazer um grande, faz vários pequenininhos para você ir clicando. E como a mensuração, a métrica, né, para dizer de audiência é por cliques, então, num assunto só, ele tem... Muito obrigado, Saldanha. Num assunto só, ele gera vários cliques, né, e é uma espécie de fraude da metrificação de audiência, né? Mas todos fazem, mas é uma tentativa de fraudar a métrica. Pois bem, o que ele está dizendo? É que isso ele faz em todos os posts, uma coisa que é diferente, que ele nunca fez isso, é uma foto de um chão manchado, uma foto bonita, um manchado de sangue com uma chinela. Aí ele coloca junto a foto do Moro. E o título é Uma penca de cadáveres nas costas do Moro, dizendo que aquela história do excludente de responsabilidade de ilicitude, né? Que os policiais teriam agora licença para matar e já estariam matando por causa da lei de Moro e já deveria ser. É uma estupidez, é como se dissesse que Brumadinho é culpa de Bolsonaro, né? Então a lei não foi nem ainda aprovada. Aí ele diz que já pode ser colocado na conta do Moro essas mortes num confronto. E o pior que a matéria, ele se baseia na matéria da Folha de São Paulo. E os próprios familiares, as mães, os pais, os amigos, todos dizem, eram traficantes, eram bandidos. A polícia foi chamada lá, a polícia não foi, de repente, chegou lá por acaso, não. Houve confronto, antes havia confronto entre as facções lá do Rio de Janeiro, que tentam dominar o território aí da venda de drogas, né? A polícia foi chamada, foi lá o Choque e o BP Choque, e entraram em confronto. Os bandidos chegaram lá e foram recebidos a tiros. Houve confronto com a polícia e a polícia matou. Aí uma das mães disse que tinha saído de casa para fazer uma compra. Quando tinha deixado os filhos dormindo, tudo bem, meus filhos eram traficantes, né? Mas deixei eles dormindo, eu acho que eles foram mortos dormindo, olha só. Então o Reinaldo se baseia e ele diz, né? Está começando a dizer que os policiais são culpados. A primeira coisa, ele fala tanta coisa de presunção da inocência, mas para os policiais é sempre culpado. Então ele já coloca e diz, olha, e não venham tentar dizer que eu estou pré-julgando, porque eu não tenho condições de pós-julgar. O que é que ele vem dizer agora? Porque os policiais mexeram na cena do crime, levaram os bandidos mortos para os hospitais. Eles queriam o quê? Que os bandidos, se os policiais deixassem lá os bandidos que estavam agonizando serem simplesmente mortos? Eles foram lá para tentar ver o que é que a medicina podia fazer por eles. Os hospitais disseram que a maioria já chegou morta lá, né? Então, mas o Reinaldo disse que não deveria ter mexido na cena do crime. Deixar morrer, né? Então ele não pode... Exato, né? Aí se deixar morrer... Se deixar morrer, houve omissão de socorro, né? Os caras estão, de qualquer forma, estão ferrados, né? Então, como ele disse que não tem elemento para pós-julgar, ele se mete a pré-julgar e ainda vem com essa barbaridade. Olha, os cretinos vão dizer que eu estou pré-julgando, mas eu não terei elementos para pós-julgar, porque os policiais
policiais levaram os corpos, né, tiraram os corpos da cena. Olha, a polícia é óbvio que quando mexe na cena, diminui a possibilidade, você tira elementos ali que ajudariam a perícia, mas a perícia está averiguando, e a perícia vai ver como é que foram os tiros, foi de frente, se o cabo estava dormindo, isso aí com certeza a perícia tem como checar, né? Como é que foram os tiros. Ninguém vai estar, se o cabo estivesse dormindo numa rede e for assassinado por causa disso, com certeza a perícia tem como fazer esse julgamento, e o senhor sabe, o senhor Reinaldo Azevedo, que ela tem condições de fazer isso daí. A perícia técnica tem condições de fazer o trajeto da bala, vai ter lá teste de balística, quais são as armas. Foram encontrados vários fuzis, era só bandido, não tinha um inocente, nenhum inocente foi morto. Eu estou dizendo que os bandidos devem ser mortos? Não, mas que num confronto entre policiais e bandidos, e se tiver que haver mortos, é óbvio que a morte deve ser do lado. E a matéria ainda diz assim, nenhum policial foi atingido. É como se dissesse, como se torcesse, né? Como se torcesse para que algum policial fosse. Então a polícia está preparada, se não houve ninguém lá, porque está preparada. E havia esse confronto, a polícia foi chamada por causa desse confronto entre bandidos. Já tinha havido mortes anteriormente de bandido matando bandido lá no morro. Aí ele ainda diz assim que isso é o Moro, aí mataram 14, o próprio jornal traz uma outra, acho que uns 3 ou 4 anos, em que houve um confronto e foram mortos 17. Então, esses 17 o Reinaldo já colocaria nas costas do Moro. O que é que tem a ver o Moro com isso daí numa lei que ainda está sendo? E ele diz assim, e agora é um erro de informação. Ele diz, a tal excludente de ilicitude ainda não vale no país. Valerá daqui a pouco. Isso é desinformação totada. Esse termo excludente de ilicitude já vale, já existe. Muitos policiais são deixados de lado, não são averiguados exatamente em cima disso, da excludente de ilicitude. O que o Moro está fazendo agora, deixando mais claro. É deixando mais claro, está aclarando. E é óbvio que há críticas em relação a isso, porque é meio que muito conceitual, né? Uma coisa muito objetiva. Mas ele dá espaço para o juiz. O juiz é que, verificando o caso, ele pode ver que houve ali alguma coisa, né? O pessoal critica porque um policial não tem essa história de excusável medo, porque ele é treinado para isso daí. Não pode ter um policial com medo e matar por causa de medo. Então isso é uma coisa que pode ser até aperfeiçoada. A Casa Legislativa está aí para isso mesmo. Ninguém é perfeito, nem achar que o pacote do Moro é uma perfeição em si. Ele está ali. E outra coisa, ele está aberto ao diálogo, já fez alterações e obviamente outras sugestões do Legislativo virão e se virão para aperfeiçoar. Então, Reinaldo Azevedo, é um erro crasso de informação. Já existe a chamada excludente de ilicitude. Ele diz que não existe, que ainda não vale. Aí está dizendo que não vale, mas já está valendo. Ele chegou a dizer que o Brumadinho também era culpa do Bolsonaro devido ao discurso do ministro do Meio Ambiente. Estupidez. Aí ele diz lá, aquilo que eu estava falando, né? E antes que algum cretino afirme que estou pré-julgando os policiais, e está sim. Não precisa ser cretino, não. É um pouco de lógica. Você está pré-julgando os policiais. Aí ele diz, noto, não terei como pós-julgar, porque a cena do crime desapareceu e a investigação está condenada. Certamente os cadáveres não foram retirados de lá por medo, surpresa ou violenta emoção. Ainda ficam curtindo aí com as palavras que o Moro colocou. Diz, sim, ainda sobraram balas de borracha, que teve lá também balas de borracha. Então, se a polícia queria matar mesmo, não tinha nem usado bala de borracha. Sobrou sim, teve também bala de borracha. Aliás, é uma prova que os policiais não entraram lá só para matar, porque bala de borracha não tem letalidade. É possível até que alguém morra, mas é raro o caso em que aconteça alguma morte por bala de borracha. Então, isso sim é nojo de um jornalista que está deixando de ser jornalista para ser militante, para criticar o Bolsonaro. E a gente vê claramente aí quando é o Gilmar Mendes, ele levanta e diz que o Gilmar está sendo alvo. Eu concordo com ele. O Gilmar está sendo alvo de vazamento seletivo, tanto quanto o filho do presidente Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. Então é possível que muita gente mais possa ser alvo, mas lá no Rio de Janeiro tem 22 deputados investigados pelo mesmo caso. O mais grave não é o de Bolsonaro e só se revela caso do Flávio Bolsonaro. Luciano, mais cedo eu dei aqui uma informação importante, porque eu queria que a gente debatesse um pouquinho aqui a questão da reforma da Previdência, porque tem algumas novidades interessantes. Uma pesquisa realizada pela FSB
semana passada, mostra que 83% do Congresso, senadores e deputados federais, são a favor da reforma da Previdência. E um detalhe, de todos os partidos, o único refratário é o PT. Na bancada do PT, apenas 37% dos petistas defendem a reforma. A imensa maioria do PT é contra. Mas o PT é minoritário, porque, por exemplo, as bancadas do PP, Partido Progressista, do PSDB, estão fechadas, 100% a favor da reforma. O MDB tem 95% de votos favoráveis. O PSD, idem, 95%. O Democratas, 93%. O PR, 93%. O PSL, Partido do Presidente, 92%. O PDT, 71%. O PSB, 69%. E o PT tem o menor índice de apoio da reforma da Previdência, 37%. Hoje o Cláudio Humberto, na sua coluna, diz que o governo está preparando uma campanha de publicidade bem feita para rádio, TV, jornal e internet, explicando aos brasileiros a importância da reforma da Previdência. No Congresso, esse apoio que a pesquisa mostra, há uma disponibilidade de votar, porém os parlamentares querem que o governo mostre para a sociedade da necessidade da reforma da Previdência, sob pena de inviabilizar o futuro do país e da própria Previdência. Hoje, inclusive, saiu uma matéria no Jornal Estadão, que você já viu aí, com o senador Tasso Gereissati, uma entrevista com ele, em que o senador diz o seguinte: nunca existiu um cenário tão propício para reformas como agora existente no Senado e na Câmara. O senador Tasso, inclusive mais cedo eu dei essa notícia, ele deve coordenar, presidir uma comissão especial, deve ser designado pelo presidente Alcolumbre daqui para quarta-feira, para acompanhar a tramitação da reforma na Câmara, para que quando ela chegue no Senado, os senadores já participaram, já estão debruçados sobre o teor dos projetos. Eu acho isso muito interessante, que a reforma tramita primeiro na Câmara, porque é assim que manda a regra, a Câmara vota primeiro, depois o Senado, mas isso não significa que os senadores fiquem à margem do processo da discussão, até porque se ganha tempo, quando chegar no Senado, já está suficientemente amadurecida a reforma, os pontos da reforma, as polêmicas, as emendas que vão ser feitas, porque evidentemente que o projeto do governo vai ter um debate. Agora, o que eu acho mais fundamental é que a sociedade brasileira quer a reforma, entende que a reforma é importante. Nós precisamos remodelar nossa Previdência, essa Previdência só de privilégios, em que a gente paga a conta, não dá mais. O Brasil não se sustenta sem uma reforma da Previdência. E os congressistas, nessa pesquisa, mostram que estão sintonizados. Com exceção, é claro, do PT. Mas aí a gente já esperava que o PT fosse assim mesmo. A prioridade do PT agora é Lula livre, né? Então vão ficar presos lá em Curitiba. Então é uma entrevista no jornal Estado. Na capa tem uma chamada dizendo que nunca teve tão propício para a reforma. Lá dentro a chamada é dizer que ele não vê o PSDB no governo. Então eu pensei duas coisas aqui da entrevista dele. Houve desgaste na imagem da casa? É a pergunta sobre a eleição lá do Senado. Ele disse: foi o ápice do desgaste, mas o ponto mais alto da crise do Senado foi necessária para a ruptura com o passado. Interessante isso, né? Doendo na carne, mas tinha que fazer aquilo dali. Com certeza foi um espetáculo degradante que desnudou alguns personagens para o Brasil. Mas foi o momento em que foi rompido o predomínio de um grupo depois de quase 30 anos. Acho que consolidou o fim do monopólio desse grupo no Senado durante esses anos. Aí ele pergunta, e sobre a reforma, né? Consegue lá no Senado? Diz: olha, o governo sozinho não tem essa maioria no Senado. O governo, inclusive, é muito heterogêneo, tem alas diferentes e visões diferentes. É difícil você quantificar. Agora, nunca houve um momento tão propício dentro do Senado para fazer essas reformas. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Interessante ele chamar isso de um senador experiente, né?
que está no Senado já pela segunda vez. E terminando, ele pergunta, na gestão do o repórter pergunta, na gestão Temer, o PSDB ficou dividido sobre a proposta da reforma da Previdência. E agora? E ele, é uma boa vontade unânime aqui dentro do PSDB do Senado. Evidentemente que tem pontos aqui e ali, e ninguém é unânime em todos os pontos, mas a convicção é de que tem de haver uma reforma da Previdência de certa profundidade e imediata. Isso é unânime dentro do partido aqui no Senado. É bom chamar atenção para essas duas palavras que ele usou. Profundidade, quer dizer, tem que ser não pode ser uma reforma de cosmético, né? Só para fazer de conta que fez, e urgência. Então, são as palavras de hoje que tem que ser realmente colocadas no olho do furacão e da mente de todos os parlamentares. Nós não podemos mais adiar. E é por isso que é interessante isso que você falou, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de dizer, olha, não vamos aguardar que a matéria chegue ao Senado. Já vamos discutir simultaneamente. Já até havíamos falado disso aqui na sexta-feira, você até propôs uma comissão mista sobre isso. Por quê? Não se perde tempo. Enquanto está lá tramitando na Câmara dos Deputados, os senadores já estão aqui se preparando. Se tiver que fazer alguma alteração, alguma discussão, já faz, porque quando a matéria chegar ao Senado, eles já estão nos cascos, né? Já estão sabendo o que é que vão fazer, e assim você agiliza, porque a gente não pode demorar mais com essa reforma. É verdade, e o papel do senador Tarso é exatamente tocar esse debate simultâneo. A comissão especial que ele vai presidir é exatamente acompanhar lá e trazer esse debate para os senadores, já ampliando o debate, já preparando até futuras discussões, quer dizer, antecipando as discussões, porque aí você ganha tempo. O governo acha que pode aprovar a reforma até meados de agosto, quer dizer, ela deve ser proposta agora no final de fevereiro, quando o Bolsonaro sair do hospital, pode acontecer essa semana, aí entra março, abril, maio na Câmara, junho, julho e agosto, em tese, no Senado, e aí a reforma estaria fechada. Evidentemente que outros projetos do governo também concomitantes podem ser votados, não é só a reforma, mas a reforma é a mãe das outras reformas. Sem a reforma, o governo não anda e o país não tem futuro. Essa é a grande verdade. Bom dia para o Dr. Paulo Roberto, dizendo que o som está horrível. Pois é, então a saída é aplicativo, né? O Zezinho Albuquerque mandando um bom dia para todos nós, o Luciano Fernandes, o Antônio Guimarães, Josielton, a Adriana Ferrer, Alain Rodrigues, Raimundo Bezerra, o Jorge Torres, o Celine Nogueira, Vera Lúcia, Geraldo Pinheiro, Otacília Guiar, Francisco Moreira, o Eufrásio dizendo que esse Reinaldo Azevedo é uma pousa de dono da verdade. Ele só quer realmente ser o dono da verdade. Deve estar cada vez mais chato, né? Eu antes ainda aguentava chatice porque tinha coerência, agora nem isso, ele está perdendo o fio da meada, né? Francisca Tatá, o Márcio Manuel dos Santos, o Idalberto Gugel, o Henrique Costa, Eliane Farias, a Ilane Sampaio, Auriclésio Macedo. O Hildeberto diz, bom dia, o PT é contra qualquer ato a favor do povo e do Brasil. A prioridade é Lula livre, mas ainda faltam 285 meses. Bom dia, Neuza Vieira. Por falar nisso, eu fiquei com vergonha, teve uma garotinha que foi se contrapor ao Ciro naquele encontro lá da Bienal da Uni, em que o Ciro disse que o Lula está preso, babaca, disse isso 3 vezes, né? E ela depois foi defender que o Lula não está preso, está livre, porque está em cada um de nós. Aí, na verdade, ela disse lá, não, o Lula não está preso, porque o Lula está em cada um de nós. Bichinha, aí eu me lembrei das palavras do Ciro, como é triste ver um jovem, uma menina bonita, inteligente, mas cega, obnubilada, com aquelas coisas como se coloca num burro, que não vê não tem a visão periférica, é só naquele foco estúpido. Como é triste você ver jovens nos bares, como disse o Ciro, defendendo a roubalheira. Porque você pode defender o Lula, mas hoje os próprios petistas já estão, olha, não tem como negar que houve realmente uma roubalheira enorme em relação a isso daí. Mas o que eu queria falar, Renata, é sobre a pesquisa que você já disse aqui. 80%, houve agora uma pesquisa sobre o perfil da magistratura brasileira e vários temas foram levantados. Eu queria chamar a atenção que é uma das coisas que o Reinaldo Azevedo também brilhantemente já atuou nessa área, que diz que essa prisão em segunda instância seria inconstitucional. Ele reclama porque o STF mudou e porque que a Carmen Lúcia não colocou em pauta e patati e patatá. Porque o que é que diz a Constituição?
é que ninguém será declarado culpado senão com trânsito em julgado. Não fala em prisão. Não fala em prisão. Não Quando fala em vai prisão. falar em prisão, é o Código Penal, é a lei ordinária que está mudando agora, que está sendo proposta a mudança pelo juiz Sérgio Moro. A intenção, a versão última do STF é de que há uma possibilidade, é autorizada a prisão em segunda instância. E agora o Moro início do cumprimento de deixa pena. claro... Se o juiz assim decidir. Agora o Moro deixa mais claro que deixa lá inscrito no Código Penal, na lei ordinária, quando é que deve ser prisão. E não se sustenta isso que o Reinaldo Azevedo, porque mesmo com a Constituição dizendo isso, e antes da lei do Moro, a lei penal e a lei ordinária já diziam que em alguns casos poderia ser, por exemplo, prisão em flagrante. Se o cara comete um crime, ele pode ser preso em flagrante. Portanto, não é porque a Constituição diz que ele só será culpado quando transitado em julgado, porque ele não possa ser preso. Tanto que a lei ordinária diz que ele pode ser preso em flagrante. A lei ordinária diz que ele pode ser preso provisoriamente, e aí parece que é 5 dias prorrogável. E diz que ele pode ser preso preventivamente, e aí não há prazo. Teve gente que ficou mais de 1 ano preso preventivamente. Então a lei ordinária não está afrontando a Constituição. E por que a Constituição diz isso? Onde é que ele se apega? Na presunção da inocência. Mas o indivíduo que é condenado na primeira instância e essa condenação é reafirmada em segunda instância, é óbvio que a sua presunção de inocência já foi alvejada há algum tempo, né? Tem até um jurista que mora aqui conosco que já disse isso, você entrevistou, né? Djalma Pinto disse isso muito bem, disse isso lá num livro dele, que nós temos que realmente pugnar pela presunção da inocência. Mas quando tem um julgamento, o cara é condenado, vai lá que um juiz de primeira instância, monocraticamente, pode ter cometido um erro e até uma perseguição. Não se pode fugir disso. Mas quando essa condenação é reafirmada, e no caso do Lula, ela foi aumentada a pena, não se fala, a sua presunção de inocência já foi para o beleléu há muito faz tempo, né? Então ele pode sim ser preso, não é uma coisa do Brasil. Nos Estados Unidos, o cara é preso logo, em alguns casos, é preso na primeira instância. Tipo assim, o Moro disse que estava condenado, o Lula já seria preso. Aqui só foi preso depois da condenação em segunda instância. Isso não afronta a Constituição. Continua valendo o que diz a Constituição. Só será considerado culpado quando do último recurso, quando transitado em julgado. E nós estamos falando aqui de um trânsito, de um processo em que o réu tem um amplo direito de defesa. Amplíssimo. O caso do Lula é até bom para a gente exemplificar, porque nunca um réu condenado por corrupção, no caso do Lula, corrupção e lavagem de dinheiro, ele teve tantas regalias judiciais. Ele teve a condenação em primeira instância, um processo que obedeceu rigorosamente o dito processo legal brasileiro, com as acusações, a defesa, os contraditórios, os depoimentos. O juiz, ao final de todo esse processo, que levou meses, se convenceu da culpa e zarou a sentença. E nunca a justiça foi tão agredida como num caso como esse. Se recorreu... A justiça, juízes... Se recorreu ao TRF. O TRF exaustivamente também. Teve o STJ antes, né? Teve o STJ. Por unanimidade de voto de 3 ministros, resolveram não só manter a condenação, como aumentar a pena, porque acharam que o Moro errou na dosimetria. Fizeram a correção da questão da dosimetria. Corrigiram. Se recorreu de novo ao STJ, se recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Então, ao cabo de idas e vindas de recursos quase que intermináveis, verdadeiras chincanas jurídicas, que o Supremo entendeu que não, agora não cabe mais, não se sustenta mais habeas corpus e a prisão pode ser iniciada. Foi aí que o TRF, não o Moro, determinou que o Lula fosse recolhido para o início de cumprimento de pena. Então, nunca houve nesse país um caso em que o réu teve tanta defesa. São tantos advogados, eu acho que o Lula tem mais de 100 advogados. Eu me lembro bem que quando o Sepúlveda da pertence era da banca, ele propôs ao Lula admitir a culpa e se entrava com pedido de prisão domiciliar para ele, porque ele via que não tinha mais saída jurídica.
O que é que disse o Lula? Orientou: não, eu não admito a culpa, porque eu estou sendo perseguido político. Eu não admito a culpa. Um perseguido político que, no entanto, usa a justiça até a exaustão. Hoje, os advogados do Lula já estão vendo a possibilidade, já tardia, de aí sim ingressarem no Supremo, caso o Supremo mantenha a segunda instância, como deve manter, principalmente depois dessa pressão do Poder Judiciário, de 80% dos juízes. Eu não acredito que o Supremo mude de entendimento. Aí agora eles já estão avaliando se o Supremo, agora em abril, mantiver o entendimento atual, entrar com pedido de prisão domiciliar para o Lula, inclusive aproveitando um pedido que vai ser feito pela defesa do Eduardo Cunha. Quer dizer, aí o Lula deixa de ser perseguido político para finalmente aceitar a sentença, né? Porque quando ele admite prisão domiciliar, é porque ele admite que realmente cometeu os delitos aos quais foi devidamente apenado pela justiça brasileira. Então, na verdade, isso é uma grande falácia. A defesa do Lula montou um circo. Isso é um grande circo, alimentado, evidentemente, por alguns incautos, não é? Que infelizmente, como essa jovem, né, podendo estar se dedicando aos estudos dela para ser uma grande profissional, infelizmente é uma incauta, mas não é uma incauta ignorante, é uma incauta que está numa universidade e que teria que ter uma capacidade de discernimento maior. É lamentável que a gente esteja a assistir esse nível, não é, de balbúrdia intelectual do Brasil, propositadamente levada por esses grupos que endeusam um prisioneiro que eu acho que você olha, até a defesa do Lula é contraditória. Quer dizer, o fato, eles já admitem internamente que não há saída, porque os crimes foram muito bem alinhavados. A justiça agiu com muita correção dentro da lei. Não há como você tirar o Lula da cadeia. Esse do sítio Atibaia não tem como. Não tem como. Os crimes foram cometidos. Ele cometeu os crimes. Ele cruzou a linha divisória da legalidade. Até o Érico Filme, crime inequívoco. Inequívoco, né? Até o... Pois é, então não dá. Então nós chegamos a esse limite que agora o Supremo, eu acho que o Supremo já virou essa página, e o Brasil não é refém de Lula, o Brasil já virou essa página, o resultado da eleição foi uma prova disso. Então vamos virar aqui a página também, noutra história aqui. Bom dia para a doutora Ana Maria Gurgel. Bom dia, jornalistas competentes. Luciano Clever, o jornalista Reinaldo Azevedo tenta convencer os idiotas. O Marco Antônio Villa tem outro entendimento. Me esforço para não acreditar que o Reinaldo já apresenta os primeiros sinais de Alzheimer. É possível, ele está numa bolha de autorreferência. Tudo só vale se aquilo estiver dentro do que ele já disse, do que ele previu. Se não está dentro do que ele previu, não é real. Então isso é uma coisa meio patológica mesmo, concordo com a senhora. Nós tratamos aqui, Renato, recentemente dos casos da igreja de assédio sexual lá na Paraíba. Tem uma novidade lá sobre o caso. Na verdade, amanhã vai ter o julgamento lá. Igreja proíbe contato de padres com menores desacompanhados na Paraíba. O arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson Pereira, decretou uma série de proibições aos padres católicos para evitar novos casos de abuso sexual na arquidiocese paraibana. O documento proíbe que os religiosos frequentem a casa paroquial na companhia de adolescentes que não estejam acompanhados de pais ou responsáveis e também de adultos considerados vulneráveis. A mesma regra se estende ao carro paroquial e a outros ambientes reservados. Ele determina que qualquer denúncia suspeito deve comunicar o caso imediatamente ao arcebispo. O decreto ordena ainda o afastamento de maneira cautelar de religiosos acusados. Então, todos eles foram afastados. As novas regras foram impostas após divulgação da reportagem do Fantástico, informando que a Justiça do Trabalho condenou a arquidiocese a pagar uma indenização de 12 milhões de reais por exploração sexual de adolescentes. Amanhã, dia 12, a Justiça deve concluir o julgamento do caso em que um padre é acusado de ter abusado sexualmente de pelo menos 20 jovens lá na arquidiocese da Paraíba. Agora, Luciano, sabe o que me dói como católico? É que a igreja, e esse foi o erro da igreja ao longo desse tempo todo, ela é muito pusilânime com a punição desses sacerdotes. Porque veja bem, eu não estou aqui querendo que se puna o padre que é acusado, não, tem que se apurar o caso, mas é sido comprovado, como já foram inúmeros casos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, deu até aquele filme. É inadmissível que a punição para esses padres
seja apenas o afastamento do sacerdócio. É como um juiz que passa por lado do crime e tem como pena ser aposentado com um salário de 30 e tantos mil reais à custa da nação. Não, ele tem que perder o cargo, porque ele deixou de ser juiz para virar um aliado do crime. Ou seja, ele foi para o lado da marginalidade. Ele não merece ficar recebendo o salário. Aqui acontece isso, juízes vendem sentenças, são afastados. Qual é a pena? É a aposentadoria compulsória. Olha, isso não é pena, isso é prêmio. E no caso da igreja, ela tem que expulsar esses padres. Ela tem que botar para fora das suas hostes, porque eles cometem pecado dentro da lei da igreja. Quer dizer, você pegar o com padre, o conhecimento da igreja, com o conhecimento, você pegar um padre desse, depois de comprovado, dizer, não, afasta-se ele do celebramento, mas ele continua sob o manto de proteção da igreja. Isso é inadmissível, não dá para aceitar isso não. Eles têm que ser expulsos, excomungados. A igreja tem que cortar na própria carne. Ou ela faz isso, fica esse negócio, essa meia punição aí, tá? Não me convence, com medo talvez que esses caras possam botar a boca no trombone e entregar mais gente, talvez seja isso. Não vamos. Então isso é ruim, porque isso revela uma falta de transparência da igreja no trato dessas questões. Eu queria, aqui para você comentar, viu, Renato? A senadora Fátima Bezerra agora é governadora do Rio Grande do Norte. Quando ela é senadora, ela era uma feroz crítica da PEC do teto. Ela dizia que a PEC do teto dos gastos irá aumentar sofrimento da população. Agora ela é governadora e enviou uma mensagem lá para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, anunciando o projeto de teto do gastos do Estado. O que você acha disso, da coerência petista? Não é coerência. O PT, os petistas, salvo raríssimas exceções, são mentirosos, né, que usam esse jogo da política para fazer demagogia, populismo, salvo exceções que a gente conta nos dedos. Talvez uma das exceções seja o nosso governador, que embora seja petista, tem um comportamento, inclusive, na gestão pública, totalmente diferente. É um governador que não é perdulário, é um governador que cuida das contas, é um governador que tem preocupação em manter o equilíbrio fiscal, é um governador que já fez a reforma da Previdência, é um governador que está endurecendo contra o crime, quer dizer, tudo contra a agenda petista. É um governador que está apostando em concessões e privatizações, tudo contra a agenda petista. Esse não é o modus operandi do PT de governar, mas é um governador que governa em cima de uma realidade palpável para manter o Estado do Ceará equilibrado, né? Ele não teve nenhum problema de chamar um sujeito que é ligado ao PSDB, mas que é competente, o Maia Júnior. Então, com a exceção do governador Camilo, né, que a gente conhece de perto, né, e eu conheço o Camilo, o governador, no tempo que ele era deputado, ficou pouco tempo na Assembleia, porque ele foi secretário de cidade, foi secretário de desenvolvimento agrário, mas o tempo que ele ficou na Assembleia, a pessoa tratava, uma pessoa que tem, não é, o espírito público. Eu tenho muita admiração pelo governador Camilo. Acho até que ele está no partido errado, mas é um problema dele. Aí é um problema dele que talvez futuramente ele consiga resolver. Mas fora essa exceção aí, deve ter algumas outras, Luciano. É difícil você buscar coerência nos petistas. É muito complicado, é muito complicado. Essa senadora, você está dando um exemplo, né? A bancada do PT, lá no Congresso, não quer a reforma da Previdência, mas sabe que ela é necessária. Ela não quer a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência é parte de um processo que viabiliza o Brasil e garante o sucesso do presidente do governo do Bolsonaro. Então ela não quer isso, porque ela quer o pior melhor para chegar na eleição com aquele discurso de terra arrasada. Só que isso não vai acontecer, porque a classe política brasileira e as urnas sinalizaram isso, as mudanças, as renovações que foram votadas pelo povo, sinalizaram que o povo quer um novo caminho, não quer mais essa conversa mole, desse populismo mentiroso, não é? E oxalá isso, se o governo tenha também a capacidade política, que também tem que ter isso, de aproveitar esse momento propício para tocar os projetos importantes, porque também tem que ter uma capacidade de comunicação, tem que se comunicar bem com o povo, que vai ter muita mentira em cima da reforma, as corporações vão mentir, as esquerdas vão mentir. Quando eu digo as esquerdas, eu estou tirando aí o PDT, porque o PDT ele está inclusive numa disputa pela hegemonia do processo de esquerda e totalmente se diferenciando do PT, é bom que se diga. O Ciro, inclusive, deu mais uma pancada no PT.
O Ciro disse assim: para a cúpula do PT, o inimigo não é o Bolsonaro, sou eu. A disputa agora não é de projeto, é de hegemonia. Eles envelheceram. A tática do PT é me empurrar para a direita, como fizeram com o Brizola e com o Arraes. Só que eu não vou. Ou seja, há uma clara disputa de espaço nesse segmento centro-esquerda. O Ciro se rompeu, né? Se separa dessa coisa que o PT, esses anos todos, teve o protagonismo. E o PDT vai buscar o seu próprio protagonismo, se afastando dessa coisa ruim que representa o Partido dos Trabalhadores. Então eu acho que o PT vive uma crise interna, crise de identidade. Já tiveram um pau na última reunião, o Jaiminho, o poste, com a Gleisi, por conta da questão da Venezuela, porque ele divergiu do fato dela ter ido lá chancelar uma ditadura, enquanto não foi aqui prestigiar a posse do presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro. Quer dizer, uma contradição gritante. Então eu acho que o PT vive o seu grande inferno astral, e por culpa do próprio PT. Aliás, o Celso Rocha, hoje na Folha de São Paulo, traz isso, dizendo que não tem mais como apoiar o Maduro, né? E foi um erro da esquerda ficar esse tempo todo apoiando para alguém que já não tinha mais condições. E até chamando a atenção, ele tem sempre dado um jeito, né? E ele disse que foi o Amartya Sen, né, um economista indiano, um grande cara, né? Até estudei ele para fazer um MBA, e ele dizia que quando a economia está muito bem, o povo aceita um pouco de autoritarismo. Foi o que se deu nos anos 70 aqui no Brasil e o que se deu lá com o Chávez na Venezuela. Só que, como foi perdendo isso, ficou só o autoritarismo. Então a esquerda, segundo lá o Celso, né, perdeu a oportunidade de fazer uma transição. Havia muitos governos de esquerda na América Latina, e esses governos de esquerda poderiam ter feito uma transição de uma ditadura para a democracia na Venezuela. O que ele está dizendo aqui agora é que quem vai fazer essa transição é a direita, né? Com Bolsonaro e Trump, que a esquerda perdeu, e está alertando que ele já está achando que o Brasil vai dar certo, vai ter uma boa economia, se Deus quiser, que esteja ele certo.